Como pode me amar, Deus, conhecendo o meu pecado, sabendo que eu faço de errado? Como pode me amar assim? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu sou falho e que meu coração já não bate mais como já bateu? Como pode me amar, Deus, sabendo que eu fugiria se a porta estivesse aberta? Como pode em mim confiar e ainda me pega quando estou caindo e me abraça quando estou chorando e segura as minhas mãos e me leva pra perto das chamas de amor que ardem em teu coração e não se podem conter. Como uma flecha que estoura em meu peito e me traz de joelhos enquanto eu choro. Irmãos, abra sua Bíblia comigo, você que a trouxe, em nome de Jesus. Hoje é o último domingo do ano, né? Último culto de domingo. Talvez alguns aqui não estarão no culto da virada, então será o último culto para alguns. Quem é que vai vir no culto da virada aí? Tem alguém aqui ou não? 3, 6, 8, pouca gente, né? Nem sei se eu vou vir. Vocês não vão vir? Glória a Jesus, glória a Deus. Muito importante a gente passar na casa de Deus. Também importante demais a gente passar com a nossa família. Você tem liberdade para fazer essa escolha. Mas quarta-feira, às 22 horas, antes até disso, nós já vamos estar aqui já para passarmos a virada aqui na igreja, orando, buscando o Senhor, em nome de Jesus. Glória a Deus. Eu tenho uma palavra aqui para compartilhar contigo. Está lá em Gênesis no capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Glória a Deus. 2025 está chegando ao fim e nós vamos viver um novo tempo em nome de Jesus. Deus tem um novo tempo, só que o tempo de Deus independe, irmãos, de calendários, de calendário natural, de calendário humano. O tempo de Deus é a partir do momento, o novo tempo de Deus é a partir do momento que você toma algumas decisões na sua vida. E eu quero compartilhar aquilo que Deus colocou no meu coração, em nome de Jesus, que está lá em Gênesis no capítulo 12. Nós vamos ler do versículo 1 até o 8. Glória a Deus. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai-te da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Assim, versículo 4: assim partiu Abrão com o Senhor, ou como o Senhor lhe tinha dito, e foi Ló com ele, e era Abrão da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido, e as almas que lhe acresceram em Harã.
e saíram para irem à terra de Canaã, e chegaram à terra de Canaã. E passou Abrão por aquela terra até o lugar de Siquém, até o carvalho de Moré. E estavam então os cananeus na terra. E apareceu o Senhor a Abrão e disse: a tua descendência eu darei esta terra. E edificou ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel, e armou a sua tenda, tendo Betel ao ocidente e Ai ao oriente, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. Amém? Glória a Deus. Pode deixar sua Bíblia aberta, a gente vai ler algum texto daqui a pouco. Irmãos, quando nós chegamos nessa fase ou nessa época do ano, é comum nós pararmos e refletirmos. Como é que foi esse último ano? Não é? Se eu estou falando isso para quem tem uma preocupação, e aqui tem um povo preocupado em agradar o Senhor, amém? E quem está preocupado em agradar a Deus, quando chega essa época do ano, como acaba um ciclo, se inicia outro, a gente costuma fazer uma reflexão, às vezes uma autoanálise. O que eu fiz de errado esse ano? E que eu posso mudar, que eu posso melhorar? O que eu fiz de certo, que eu posso continuar fazendo e fazer ainda mais? Então a questão que fica é como que nós vamos entrar nesse próximo ano com Deus. A nossa preocupação maior é a nossa vida com Deus. A nossa preocupação maior é a nossa vida com o Senhor. Nós estamos numa época do ano, que eu até brinquei esses dias, né? Todo mundo fica louco essa época, né? Já viu que todo mundo fica louco. A gente já não sabe quando é sábado, a gente já não sabe quando é domingo, a gente não sabe quando é... Que dia é hoje? Não é? Porque a gente fica tudo perdido, não é? Mas se essa fosse a única loucura, glória a Deus por isso. O problema é que muitos se perdem na caminhada, é que muitos se perdem na jornada. Eu não estou falando de você deixar de vir em um culto, não é isso que eu estou falando, embora muitos se aproveitem disso. Mas é as pessoas que perdem o foco, que deixam de agradar o Senhor, que deixam de buscar agradar o Senhor. E a reflexão que nós temos que fazer não é nem como foi o passado, mas é como será o futuro a partir de agora. O que eu vou fazer a partir de agora? É 28 de dezembro, nós temos aí 3 dias, menos de 3 dias para acabar o ano. Uma nova jornada vai começar, um novo período vai começar, uma nova parte da minha vida vai... Quando acaba de chegar, ou quando vira o ano, quando acaba o ano, a gente pensa nessas coisas, não é? A gente pensa, esse ano eu vou ir para a academia, né? Quem é que já pensou isso aí? Só pensou, né, irmão? Vai ir para a academia, né? Vai chegar lá, cumprimentar o pessoal e ir embora para casa, né? Esse ano eu vou estudar, vou voltar a estudar. Esse ano eu vou ler a Bíblia, porque o ano que passou agora eu quase não li a Bíblia, eu vou ler agora. E a gente vai fazendo um monte de promessas, e muitas delas são até boas, mas são promessas vazias. Porque nós sabemos que nós fizemos essa promessa no ano passado, no retrasado, no outro ano, e nós não cumprimos as promessas. Então, um novo tempo na tua vida, e é isso que eu quero falar hoje, sobre o novo tempo, ele só vem quando nós tomamos atitudes. Um novo tempo, uma nova realidade, uma nova vida, só vem quando nós damos passos de fé em direção a Jesus, em concordância com a palavra de Deus. E eu quero focar em 3 coisas, porque Abraão aqui é um exemplo perfeito disso. Ele nos ensina que para entrar no novo tempo de bênção, nós precisamos olhar aqui para 3 coisas. Eu tinha colocado 2, mas agora eu vou falar 3. Eu tinha colocado aqui a tenda e o altar. Nós lemos o texto, Abraão estava junto à sua tenda, quando Deus falou com ele. E no final do texto que lemos, a Bíblia diz que Abraão, então, ali no altar, ele ofereceu sacrifícios ao Senhor. Eu vou falar só sobre a tenda e o altar, mas vamos falar um pouquinho sobre a obediência. Essa terceira coisa, que é o principal de tudo isso. Abraão obedeceu a Deus, mesmo Deus não falando para onde ele ia. Deus disse para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua gente e vai para o caminho, vai para um lugar que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus ainda não tinha mostrado o lugar, Deus ainda não tinha dito, mas Abraão confiava tanto em Deus, Abraão era tão obediente a Deus, que no mesmo instante ele pegou a sua mulher, ele pegou ali o seu sobrinho que estava com ele, pegou os seus bens, tudo aquilo que ele conquistou ali onde ele estava,
E ele saiu daquele lugar, ele se moveu em direção à promessa de Deus. Às vezes o que falta para você alcançar a promessa de Deus é você se mover em direção a ela. E como que eu me movo em direção à promessa de Deus? Obedecendo o seu chamado, obedecendo a sua ordem, obedecendo a sua palavra. Deus deu a palavra para Abraão: Abraão, sai do meio da tua parentela, sai da tua terra e vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não disse vai para o lugar que tu quer. Ele não disse vai para o lugar e deu um mapa para Abraão. Abraão não tinha mapa. Ele só seguiu a voz de Deus. Irmãos, às vezes nós queremos tudo explicadinho para nós. Mas por que acontece isso? Por que acontece aquilo? Ah, será que Deus quer isso? Será que Deus quer aquilo? Irmão, se você tem uma palavra, obedeça a palavra. Se você tem uma palavra, siga a palavra. Se você tem uma palavra, viva a palavra. E ao longo do caminho, Deus vai mostrando, ao longo do caminho, Deus vai dirigindo. A Bíblia diz no versículo 5 que eles chegaram à terra de Canaã. A terra de Canaã, que seria a terra prometida. Aleluia! Ele chegou no lugar da promessa sem saber onde era, porque ele obedeceu o Senhor. Quem aqui está disposto a obedecer o Senhor sem ter um mapa na mão, sem ter um GPS na mão, sem ter um destino na mão? Abraão obedeceu o Senhor, e quando ele obedeceu, Deus mostrou o caminho para ele. Que nesse tempo nós obedeçamos o Senhor em tudo que Ele nos mandar, em tudo que Ele nos dirigir. Diga glória a Deus. A tenda aqui representa uma caminhada diária, representa a nossa dependência de Deus. Serve para lembrar que nós vivemos pela fé, que nós somos peregrinos, que aqui nós não somos donos de nada. Jesus disse: passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Ou seja, céus e terra, tudo que é natural, tudo que tu pode ver, tudo que tu pode conhecer, tudo que tu pode tocar, isso vai passar, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre. A palavra do Senhor, ela não passa. Então por que nós nos apegamos tanto nas coisas desse mundo? Por que nós nos apegamos tanto em coisas materiais, se nós não somos donos de nada? A tenda representa uma caminhada diária na dependência de Deus. O altar representa adoração, entrega, compromisso. Então como é que fica a nossa vida nesses aspectos? Eu estava ali com vocês aqui louvando agora, e eu tenho que elogiar quem escolheu as músicas hoje. O pessoal da mídia estava uma bênção o som, glória a Deus por isso. E eu notei que estava mais bênção ainda é a igreja toda cantando. Aí eu fiquei pensando, porque eu estava cantando também. Ainda bem que vocês não viram, né? Senão tinham ido da metade embora. Mas eu estava cantando também. E eu pensando assim: Senhor, se nós viver a metade do que nós estamos cantando hoje aqui, 2026, ninguém vai parar a gente, né? Se nós vivermos a metade do que nós estamos cantando, em 2026, diabo nenhum vai parar a gente. Nada vai nos parar. Nós cantamos aqui que nós estamos servindo a Deus com amor, com alegria, perdendo tudo, deixando tudo para trás, que nós amamos o Senhor e outras coisas mais que eu não lembro agora, mas na hora eu estava meditando sobre as letras que nós cantamos. Até que o Senhor venha eu vou clamar, até que o Senhor venha eu não vou descansar. Não, mas todo mundo quer descansar, né, pastor? Todo mundo cansado, né? Chega Natal, para evangelização. Chega Natal, gente começa a faltar nas escalas da igreja. Chega Natal, os irmãos não querem vir nos cultos mais. Mas até que o Senhor venha eu não vou descansar. E eu disse: Senhor, que nós vivamos aquilo que nós estamos cantando. Você sabe da sua vida com Deus. Eu repito, irmãos, não é questão de você ou eu descansarmos, passearmos, tirarmos férias. Tudo isso é salutar, é bom, e glória a Deus por isso. Mas você sabe o nível de compromisso que você tem com o Senhor. Você sabe o nível de comprometimento que você tem tido com o Senhor. Isso o Senhor leva em consideração. Então se nós vivermos isso em 2026, irmãos, nós vamos arrebentar, que nem diz aqueles irmãos daquela igreja lá. Nós vamos arrebentar, irmãos, em 2026. Ninguém vai parar nós, em nome de Jesus. Agora com esse ânimo aí é difícil. Tem que participar, tem que dar glória a Deus, amém? Vamos lá, que agora eu vou esconder meu sorriso e vou falar sério com vocês. Porque mesmo
A gente coloca a desculpa, mas os tempos são difíceis, mas o lugar que eu vivo, mas a família que eu faço parte, todo mundo é culpado das nossas frustrações e das nossas misérias espirituais, menos a gente, né? Abraão estava no meio de um lugar, de uma terra pagã, de um povo pagão, onde ninguém adorava a Deus, onde ninguém adorava o Senhor. Nós vamos ver no capítulo seguinte, nos versículos seguintes, falando de Sodoma e Gomorra, lugares onde as pessoas não temiam a Deus, onde as pessoas viviam na prática do pecado constantemente. Mas mesmo assim Abraão continuou fiel a Deus, mesmo assim Abraão continuou obediente ao Senhor. Então, amados, aquilo que acontece ao nosso redor, aquilo que acontece muitas vezes na nossa própria vida, não pode determinar de forma negativa como que nós vamos agir, não. Nós temos que nos manter fiéis, independente do que os outros falem, independente do que os outros façam, independente do que esteja acontecendo à nossa volta. Eu sou fiel ao Senhor. Pastor, mas às vezes a vida é difícil. Sim, Jesus falou que seria. Ele disse que nós teríamos aflições, ou Ele mandou que nós tivéssemos ânimo. Ânimo para quê? Para ficar só sorrindo? Não, ânimo para continuar caminhando, para continuar lutando, para continuar obedecendo o Senhor. Abraão estava frustrado. Eu falo Abraão, para quem não sabe, que depois o nome dele mudou para Abraão. Aí uma hora eu falo Abraão, outra hora eu falo Abraão, é a mesma pessoa, tá, irmãos? Mas ele estava frustrado, porque ele já era de uma certa idade, eles ainda não tinham filhos. Nós vivemos uma geração hoje onde as pessoas preferem não ter filhos, não é? Isso, à luz da Bíblia, não é correto. À luz da Bíblia é correto nós termos filhos, a nossa descendência ser multiplicada. Você que é crente em Jesus, você gostaria que a tua igreja crescesse, sim ou não? Amém? Você sabia que a religião que mais cresce no mundo são os muçulmanos? E você sabia que há um incentivo muito grande para que eles tenham muitos filhos? Então a médio e a longo prazo eles vão tomar conta do mundo inteiro. Por quê? Porque cristãos não querem ter filhos. A gente quer ter gato, a gente quer ter cachorro, a gente quer ter um papagaio, mas a gente não quer ter filho. E eu não estou dizendo para tu desembestar, sair fazendo filho aí, irmão, e não ter como sustentar depois. Né? Mas à luz da Bíblia, uma família completa, à luz da Bíblia, é o pai, a mãe e os seus filhos em roda de uma mesa. Aleluia, glória a Deus. Abraão estava frustrado porque ele não podia ter filho, mas a frustração de Abraão não impediu que ele obedecesse o Senhor. No versículo 1 até o 4, resumindo, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra. Então Abraão partiu como o Senhor lhe tinha ordenado. Você quer viver um novo tempo, sim ou não? Meu Deus, vou embora. A minha vida está uma bênção, irmãos, mas eu quero viver um novo tempo. Eu quero viver o novo de Deus. Eu sei que Deus tem algo para mim que eu ainda não vi. Eu sei que Deus tem algo para mim que eu ainda não conheço. Porque eu sirvo um Deus de maravilhas, um Deus de coisas grandes, um Deus que surpreende, um Deus que trabalha em favor daqueles que nele esperam, e eu espero nele. A minha esperança está no Senhor. Se nós queremos viver o novo de Deus, nós precisamos ser obedientes ao Senhor. Não existe bênção sem obediência. Eu quero que coloque 1 Samuel 15, 22, para você ver que não existe bênção sem obediência. O Senhor quer que nós obedeçamos a voz dEle, que nós obedeçamos a palavra dEle. Glória a Deus. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. O que ele está dizendo? O povo ofertava muito, sacrificava muito, oferecia muita oferta, muito holocausto, mas não obedecia a palavra dele. Não obedecia a palavra dele. E Samuel fala: o Senhor tem mais prazer em obediência do que em oferta. Quem é pai aí? Tem alguém que é pai aí? Levanta a mão. Quem é pai aí? Oh glória, aleluia. Agora levanta a mão o pai que está com o braço, não está engessado o braço. Levanta, quem é pai aí? Eu quero contar quantos pais tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pais aí. Pelo menos 12 pais aqui. Eu vou perguntar para os homens aqui, ó, que são pais: vocês gostam que o filho dê um presente para vocês ou não? Senhor, eu vou para uma igreja que os irmãos participam na hora da pregação. Vocês gostam de presente ou não? Vocês preferem o presente ou a obediência?
É unânime, viu? É unânime. Nós sendo falhos, nós sendo homens, nós abrimos mão do presente para receber obediência. Imagina Deus, irmãos. Porque nem todas as nossas ordens são perfeitas, é ou não é verdade? Nós que somos pais, nós erramos a mão às vezes, mas ainda assim nós queremos obediência. Agora o nosso Pai, Ele não erra, Ele é perfeito, Ele não muda, e tudo aquilo que Ele falou está aqui. Nós só precisamos obedecer. Então Deus, Ele só vai abençoar quando houver obediência. E obediência exige coragem, exige fé para sair da nossa zona de conforto. Nada mudaria na vida de Abraão. Eu escrevi Moisés aqui. Nada mudaria na vida de Abraão se ele não saísse do lugar. Agora a pessoa vem para a igreja: ó Senhor, nesse ano tudo vai ser diferente. Aí eu queria escutar Deus perguntando para ti assim: tá, mas o que tu vai fazer de diferente do que tu fez esse ano que está findando agora? Ele já perguntou isso para ti? Porque Ele pergunta para mim: Senhor, nesse ano tudo vai ser novo, tudo vai ser diferente, nós vamos arrebentar, vai acontecer um monte de coisa. E Ele disse assim: tu vai fazer o que de diferente que tu fez em 2025? Porque se nós não fizermos nada diferente, Abraão, se ele tivesse ficado parado no mesmo lugar, ouvido a voz de Deus e ficasse pensando: será que dá? Será que eu consigo? Cadê o mapa, Senhor? Cadê o GPS? Como é o nome da cidade que eu vou? Tem emprego nesse lugar? Né? O que eu vou fazer lá? Ele não perguntou nada, ele só obedeceu. Ele só obedeceu. Nosso problema é que nós queremos que Deus nos dê um monte de explicação. A gente não dá explicação para ninguém, nem para Deus, mas a gente quer que o próprio Deus se explique para nós. Não, mas eu vou para lá, eu vou para aquela cidade, mas vai ter trabalho lá. Eu vou para aquele lugar, mas vai ter um carro lá me esperando. Obedeça o Senhor. Se tem alguém que você tem que obedecer sem questionar, é o próprio Deus e a sua palavra. Assim foi que a vida de Abraão mudou, e a vida de toda a humanidade a partir dali. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Tem bênção sobre a tua casa, irmão. Tem bênção sobre a nossa casa, sobre a nossa família, por causa da atitude que Abraão teve de obedecer à voz do Senhor. Fim de ano é tempo de nós nos ajustarmos espiritualmente, deixar para trás os pecados do passado, deixar para trás desobediências, que também é um pecado, deixar para trás tudo aquilo que nos afastou do Senhor, tudo aquilo que nos fez mal, tudo aquilo que nos deixou doente, deixar tudo para trás, para começar um novo tempo, e esse novo tempo na presença do Senhor. Glória a Deus, aleluia. Aproveite a virada de ano. Para nós faz a diferença. Para Deus não faz muito, para nós faz. Aproveita o final de ano para pedir perdão para quem você já deveria ter pedido há um ano, para perdoar quem você ainda não liberou perdão. Aproveite para arrancar essa mágoa do coração. Aproveite para abandonar pecados, para abandonar práticas ruins. Aproveite, mude tudo. Dá um reset assim, ó. Vou começar zerado esse ano. Eu vou obedecer à voz do Senhor, e tudo aquilo que me fez mal, tudo aquilo que me afundou espiritualmente, emocionalmente, psicologicamente, financeiramente, eu vou deixar tudo para trás, e eu vou começar do zero agora, e Deus vai abençoar em nome de Jesus. Glória a Deus. Falei de obediência, agora eu vou falar da tenda. A tenda significa a postura de alguém que vive pela fé. Ao chegar em Canaã, Gênesis 12:8, ao chegar em Canaã, Abraão armou uma tenda. Olha só o versículo 8: moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda naquele lugar. A tenda representa a vida de alguém que é peregrino. Irmão, nada que é permanente, eu já falei sobre isso, mas eu quero que o versículo de Hebreus 11:9 confirme aquilo que eu falei. Por favor, Hebreus 11:9 e 10. Vamos ver o que diz lá. Pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas ou em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. A esperança que Abraão tinha há centenas de anos, há milhares de anos, é a mesma esperança que nós temos que ter hoje.
a cidade que Jesus está construindo, o lugar que Jesus está preparando para nós, a nova Jerusalém que vai descer do céu. Aleluia, glória a Deus. Nada nessa terra é permanente, irmãos. 2 Coríntios 5,7 vai falar sobre nós vivermos pela fé, que significa depender de Deus em cada passo. Mas um ponto que eu quero compartilhar contigo aqui é disponibilidade. Disponibilidade. Você já viu essa frase ou não? Que Deus usa quem está disponível. Deus usa quem está disponível. Claro que é bom nós termos dons, termos talentos e cada vez buscarmos mais dons, cada vez nos aperfeiçoarmos mais dos talentos que já temos, aprendermos novos talentos. Isso é maravilhoso, e colocar tudo isso a serviço do reino de Deus, melhor ainda. Só que não adianta uma pessoa que está cheia de dom e talento e não tem disponibilidade. Não está disponível. Irmãos, vou abrir meu coração agora aqui, posso? Não vou nada. Não, eu vou sim. Irmãos, tem horas que cansa, irmãos. A gente precisa de alguém para fazer uma coisa, não tem. Precisa de alguém para fazer outra coisa, não tem. Precisa de alguém, e aí vem cantar aqui: eu vou gastar a minha vida diante do seu altar. Aí o pastor manda mensagem, a pastora manda mensagem. Eu não posso por isso. Não, quando responde. Quando responde, porque assim, isso é uma opinião pessoal minha, não é Bíblia, tá? Eu acho que é falta de educação a pessoa não responder mensagem, né? Então quando responde a mensagem ainda, né? Porque às vezes nem responde. E eu sei que aqui no meio tem muita gente disponível, tem muita gente, senão essa igreja não estava do jeito que está, senão esse povo não estava avançando do jeito que está. Mas fica um alerta, irmãos, que Deus usa quem está disponível. Tinha uma oportunidade que podia ser sua, mas se você não estiver disponível, ela vai ser de outro. Nós precisamos estar disponíveis. Abraão só foi abençoado porque ele estava pronto para se mover a qualquer momento. Deus falou naquele dia. Se Deus falasse dias antes, se Deus falasse dias depois, ele ia fazer do mesmo jeito, porque a prioridade dele era Deus. Porque às vezes a gente dá exemplos bíblicos e a pessoa pensa: mas eu trabalho, pastor. O povo aqui não trabalhava na Bíblia, eles viviam do vento, né? Mas eu trabalho, acordo tal horário e não sei o quê. Não, o pessoal da Bíblia, eles não trabalhavam, irmãos. Eles viviam de oração só. E às vezes trabalhavam mais que nós, porque às vezes criava gado, criava jumento, criava camelo. Jó tinha camelo. Você imagina só o trabalho que dá ser do agro, né? Eles eram do agro, trabalhavam bastante. E não tinha muito empregado não, eles tinham que fazer. Mas ainda assim a prioridade deles nunca foi o trabalho. A prioridade deles nunca foi o salário. A prioridade deles nunca foram as criações. A prioridade deles nunca foi nada que não fosse Deus. Deus era a prioridade acima de tudo. Por isso que Abraão é chamado de pai na fé. Porque Deus era a prioridade, estava disponível. Quem sabe o que Abraão estava fazendo aquele dia? Será que Abraão não tinha um projeto? Agora eu vou aumentar essas tendas aqui, agora eu vou aumentar esses campos para cá, agora vai chegar a época das vacas da cria, agora vai chegar num projeto novo que eu estou fazendo, e eu vou fazer uma sociedade aqui, e eu vou ser o homem mais rico aqui dessa região. Será que ele não podia estar fazendo um projeto assim? Porque às vezes a gente pensa que quando Deus chamou, ele estava de braços cruzados, esperando: um dia Deus vai me chamar. Não, irmão, ele estava levando a vida dele que nem você leva a sua. Ele estava levando a vida dele que nem nós levamos a nós, trabalhando, lutando, servindo a Deus, cuidando da família. Mas quando Deus deu a ordem, ele estava disponível. Aleluia. Entenda no teu espírito uma coisa: comece a morar em tenda. Como assim, pastor? Eu vou sair da minha casa. Eu disse no espírito. Comece a morar em tenda. O que é morar em tenda? É sair da zona de conforto. É você saber que quando Deus chamou, você vai. Não estou falando aqui, se Deus chamar tudo bem, mas de mudar de cidade, de mudar de país, de mudar de igreja, de mudar de bairro, de mudar... Não, mudar a sua vida. A forma como você está encarando o chamado de Deus, a forma como você está encarando o Evangelho de Cristo. Esteja disponível para a hora que Deus te chamar, você sair do lugar, não ter nada que te prenda. Você está numa tenda, levanta as estacas, enrola essa lona e segue jornada para onde o Senhor está te mandando. Aleluia! A gente acha que tem o controle de tudo, já notou? A gente acha que tem o controle de tudo. Não, mas quando meu filho crescer eu faço.
Não, mas quando eu me formar, eu me coloco à disposição. Não, mas quando eu trocar de emprego, aí sim eu vou me colocar disponível. Irmão, até chegar lá, uns 5, 6 já passaram na tua frente já. Foi assim comigo. Foi assim comigo quando eu cheguei na igreja, irmãos. Quando eu me converti a Cristo, tinha um monte de jovem lá. Tinha um monte de gente naquela igreja que sabia mais de Bíblia que eu, que já estava há mais tempo na igreja, que tinha mais dons que eu, que tinha mais talentos que eu. Mas todos eles ficaram para trás porque eu estava disponível. Um sábado à tarde, o meu pastor estava fazendo um culto de cura, de libertação. Eu em tudo que é culto, né, pastora? Sempre fomos em todos os cultos. Temos propriedade para falar sobre isso. E aí eu estava no sábado à tarde, culto de libertação, início da minha fé. Eu acho que eu já era batizado nas águas. E aí passou um monte de gente na frente assim. E aí o nosso pastor trabalhava muito com libertação no sábado à tarde. E começou a se endemoniar gente, cair gente endemoniada, perturbada. E eu olhava e não tinha ninguém para ajudar ele. Os irmãos só queriam ir no culto de domingo de manhã, que era o culto de busca do Espírito Santo, só para ficar dando glória a Deus e falando língua estranha lá. Mas quando tinha que trabalhar, tinha uns que até disparavam do demônio. Se endemoniou a gente. E as irmãs saíram disparando, correndo. Obreiro. Obreiro. E eu lá olhando aquilo. Meu Deus do céu. Eu estava naquela fase que eu dizia assim: sai dele e não entra em mim. Sai dele e não entra em mim. Sai dele e não entra em mim. Não conhecia quase nada. Aí quando eu olho para o meu pastor, que eu sempre fiquei atento assim. Ficava na porta, ficava em qualquer lugar, sempre ficava olhando. Eu olho para o pastor, ele fez assim para mim. Meu Deus, tem alguma coisa em mim, só pode. Ele viu alguma coisa em mim, vai orar por mim. Meu Deus do céu. E eu fui lá na frente e disse assim: ó, vai lá, irmão Emerson, expulsa o demônio daquela menina. E eu olhei, mas será que é comigo mesmo que ele está falando? E eu fui lá, eu expulsei aquele demônio. E de lá eu não parei mais, para a glória de Deus. Não sou melhor do que ninguém, mas eu estava disponível. Pergunta onde estão os outros hoje. A maioria nem na igreja está mais, se desviou. E os que estão não saíram do lugar. Por quê? Porque não estavam disponíveis. Era o melhor que eu. Tinha mais capacidade, tinha mais dom, tinha mais talento, mas não estavam disponíveis. Eu estava disponível. Sabe o que acontece na igreja às vezes? Tem aquele obreiro que nunca está disponível. E aí vem, deixa eu ver aqui, quem é que não é obreiro aqui? Sei lá, meu irmão aqui. Já quase todo mundo é obreiro aqui já. Meu irmão aqui, como é teu nome, irmão? Juliano, desculpa, eu tinha esquecido. Eu sabia, eu tinha esquecido. Aí eu preciso de alguma coisa e eu digo assim: Juliano, pega para mim por favor lá a água. Ele vem correndo e vai buscar água. Aí tem uns 2 ou 3 que ficam assim: eu estou aqui, o pastor não pediu para mim. Eu sou obreiro. O pastor me consagrou obreiro para pedir para os outros as coisas. Tem gente que é assim, irmão. Mas é que nunca está disponível. Quando precisa, nunca está disponível. Abraão estava disponível. Eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui. O que eu faço? O que eu faço? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Aonde? Não interessa aonde vai, só vai. Ele nem perguntou aonde. Aleluia. Então a tenda representa a vida de alguém que vive pela fé, de alguém que sabe que é peregrino nessa terra e que está sempre disponível para fazer aquilo que Deus manda fazer. Se afaste nesse ano que está chegando de situações, de pessoas e lugares que estão fazendo mal para a tua vida, que estão te afastando da presença de Jesus, de amizades que estão te afastando da presença de Deus. Que amigo é esse que te tira do culto? Que amigo é esse que te afasta da igreja? Que amigo é esse que te tira da presença de Deus? Se afaste dessas pessoas. Viver em tenda significa estar pronto para mudanças e confiar no plano de Deus, mantendo sempre viva a sua fé. Diga amém. Obediência, tenda e altar. Altar fala de uma vida de adoração contínua. Vamos ler o versículo 7 e versículo 8 de Gênesis 12. E apareceu o Senhor a Abraão e disse: a tua descendência eu darei essa terra. E edificou, ou seja, ergueu, construiu ali um altar ao Senhor que lhe aparecera. E moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel. E armou a sua tenda, e edificou ali um altar ao Senhor, e invocou o nome do Senhor. O altar era de pedra,
Você não precisa fazer um altar de pedra na tua casa. Você não precisa fazer um altar de madeira na sua casa. Você não precisa fazer um púlpito na sua casa. No altar da adoração, irmãos, é uma vida de adoração a Deus. Aleluia! É uma vida de comunhão com o Senhor. Que nesse ano nós tenhamos mais comunhão que 2025. Muitas vezes, irmãos, isso aconteceu comigo e com certeza acontece com muitos. Nós nos pegamos mais trabalhando para Deus do que tendo intimidade com Deus. Trabalhando para Deus do que tendo comunhão com Deus. Eu estou disposto a servir, é lógico que sim. Eu estou disponível para servir, é lógico que sim. Mas nenhum trabalho no Senhor, ainda que ele não seja em vão, vai nos aproximar de Deus como uma vida de adoração constante, como uma vida de comunhão constante com Ele. O altar aqui representa a adoração contínua, que não é apenas os louvores do domingo, mas é como nós vivemos durante a semana. Romanos 12:1, por favor. Olha o que fala Romanos 12:1. Isso é uma vida de adoração. Isso é uma vida dedicada ao Senhor. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus. Paulo está falando assim, gente, pelo amor de Deus, apresentem os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aleluia! Apresentem o vosso corpo. O que você anda fazendo com o seu corpo? O que você anda fazendo no seu tempo livre? O que você anda olhando com os seus olhos? O que você anda tocando com as suas mãos? O que você anda falando com a tua boca, com os teus lábios? O que você anda ouvindo por aí com os teus ouvidos? Tem situações que você não pode escolher o que ouvir. Passou num lugar, escutou, sai do lugar. Está num ambiente, viu, sai do ambiente. Aleluia. Você pode determinar o que você vai pensar. Como assim, pastor? Quanto mais você vive num ambiente de santidade, menos bobagem você pensa, mais em santidade você vive. Aleluia. Abandone aquilo que te afasta do Senhor e comece a viver uma vida de adoração contínua, apresentando o seu corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. Abandona aquilo que te faz pecar, abandona aquilo que te afasta do Senhor. Eu contei outro dia, não sei se foi no culto ou foi em um testemunho, que tinha um irmão que ele usava droga. E ele era caminhoneiro. E ele não usava droga em casa, ele não usava droga na sua cidade, ele sempre usava droga na estrada, quando ele saía. E aí ele se converteu a Jesus. Ele se converteu a Jesus e ele parou com essa prática, ele lutou contra isso, mas às vezes ele ainda tinha uma recaída quando ele estava viajando, estava na estrada. E ele viu que não ia conseguir vencer, e ele orando, e ele buscando a Deus, mas ainda assim não conseguia. Ele tomou uma decisão drástica na sua vida. Ele foi lá no Detran, e ele pediu para baixar a sua categoria de habilitação. Não sei nem como é que faz isso, se tem como fazer assim, o Frank deve saber isso. Para ele nunca mais poder pegar um caminhão na vida dele, porque aquilo ali era o ponto fraco dele, porque aquilo ali é o que levava ele a fazer as coisas erradas. E ele não dirigiu mais caminhão. E ele se libertou daquele vício. E ele contando esse testemunho, não é aqui da nossa igreja, mas ele contando esse testemunho, ele dizia assim, ó, às vezes vem um pensamento, mas eu estou cercado de pessoas de Deus. Eu estou cercado dos meus irmãos, eu estou cercado da minha família. Eu hoje trabalho num lugar de pessoas que não me oferecem esse tipo de coisa. Você sabe qual é o teu problema, irmão? Se afaste dele. Você sabe qual é a sua fraqueza? Se afaste dela. Aleluia. Teve outro que não conseguia se libertar da pornografia. Sabe o que ele fez, irmão? Quebrou o celular. Quebrou o celular. E não levou lá para o Juliano consertar. Por quê? Porque ele sabia que toda vez que ele pegava o celular, alguém mandava alguma coisa para ele. Pastor, eu não quero ser tão radical assim, não vou quebrar o celular. Então pega um número novo, que ninguém mais vai te mandar mensagem. Dá o teu número só para quem tu confia. Ai, mas é muito radical, irmão. Radical é tu ir para o inferno. Desculpa a palavra, por burrice. Às vezes nós temos que ser radicais mesmo. Você quer mudar de vida ou não? Você quer um tempo novo ou não? Você quer o novo de Deus sobre a tua vida? Vai continuar no mesmo erro?
Abandone aquilo que te afasta do Senhor e se aproxime dele, tendo uma vida de adoração, oferecendo o teu corpo como sacrifício vivo. Aleluia. Nós temos que ser intencionais, nós temos que ter entrega, nós temos que saber que tudo começa nele e termina nele. Gente, até quando nós vamos viver uma vida dupla? E quando eu falo nós, não estou acusando ninguém, estou falando no geral. Até quando pessoas vão viver uma vida dupla? São crentes na igreja, endemoniados fora dela. Vem na igreja, dão glória a Deus e aleluia, sorri para todo mundo, abraça todo mundo e trata a esposa mal em casa, trata o marido mal em casa. Até quando nós vamos ter uma vida dupla? Que ano que nós vamos ter diferente desse jeito? Aí diz, o Senhor não ouve a minha oração. Aí o William veio reclamar para mim, né, William? O Senhor não ouve a minha oração, pastor, estou cheio de projeto. Mas também está tratando mal a esposa. Está repreendido. Estou dando um exemplo, rapaz. Porque Pedro disse, a palavra diz, se você não tratar a tua esposa como o vaso mais frágil que ela é, se você tratar mal ela, as tuas orações serão o quê? Impedidas. Aí ora, grita, esperneia, é crente. Irmãos, eu quero que você tenha um ano novo diferente, abençoado, irmão. Aleluia. Eu não tenho prazer nenhum em falar isso para vocês nessa noite. Eu estava preparando outra coisa, eu queria falar de outro jeito, queria sorrir um pouquinho mais. Mas não dá, porque se tu veio para cá pensando que tu vai ouvir pregação, que vai amaciar o teu ego e que não vai confrontar o teu pecado, tu veio para o lugar errado. O salário do pecado é qual? A morte. Tem alguém que quer morrer no pecado? Então pare, então abandone, então muda de vida. Porque senão nenhuma igreja vai prestar, nenhum pastor vai prestar, nem a Bíblia vai prestar. Agora quando você decide, irmão, aleluia, o Senhor aí, Ele não te acusa, Ele pega esse teu passado, Ele joga no mar de esquecimento. Aleluia. A graça de Deus, é a graça que nos salva, é a graça, irmãos, que nos transforma, que transforma a nossa vida. Mas para vivermos essa graça e essa misericórdia do Senhor, nós precisamos tomar decisões, como obedecer o Senhor, como ter uma vida de adoração a Deus. Uma vida de adoração não é só andar cantando. Mas eu já encontrei pessoas que disseram assim, pessoa perturbada, assim, perturbada mesmo, e que diz assim, mas lá em casa eu boto o hino a rodar todo dia. É melhor do que outras coisas, mas não vai adiantar muito, irmão. Botar hino a rodar todo dia e seguir vivendo uma vida miserável no pecado. Você entende isso? Nós precisamos tomar a decisão. Adorar a Deus todo dia não é só ficar lá botando o hino dentro de casa, ficar lá cantando, lindo, lindo, lindo és, né? Adorar a Deus é uma vida reta, uma vida de santidade. Tem muita gente que se engana. Pastor, mas a Bíblia diz que a gente tem que viver no Espírito, certo? Aí as pessoas pensam, tem que viver sempre orando, certo? Né? Sempre orando, falando em línguas, né? Cantando cânticos e tal. Viver no Espírito é viver a palavra de Deus, irmãos. Viver em santidade é viver a palavra de Deus. Aleluia. Com o nosso próprio esforço a gente não vai garantir nossa salvação, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que nos esforçar, porque por esforço o reino dos céus é tomado. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus. Fique de pé para orar e fique de pé para a vida. Fique de pé diante do inimigo. Fique de pé nesse tempo. Se levante. Como Abraão ouviu a voz de Deus, ouça a voz de Deus essa noite. Como Abraão não questionou Deus, não perguntou nada para Deus, não pergunte, apenas diga, eis-me aqui, Senhor, eu farei como o Senhor quiser que eu faça. João 4:23, por favor. João 4:23. Aleluia. Mas a hora vem, e agora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Adorar em verdade não quer dizer que você vai ser perfeito, não quer dizer que eu vou ser perfeito. Nós não conseguimos ser perfeitos, não tem condição. Adorar a Deus em verdade é ser sincero com o Senhor. Senhor, eu pequei,
O que Jesus disse para os pecadores que ele encontrou? Em sua maioria ele disse: vai e não peques mais. Jesus não disse: tu é um lazarento, está condenado, vai para o inferno. Jesus disse: teus pecados estão perdoados, agora vai e não peques mais. Aleluia. Você vai pecar em 2026. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar, e quem estiver pronto com ele irá na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei